Gente, esse é o primeiro dia que eu gravo vídeo. Antes de qualquer coisa, eu queria esclarecer que eu estou gravando pelo notebook e a câmera é ruim, a qualidade é ruim, então eu peço desculpa a vocês. Espero comprar uma câmera melhor, quem sabe. E queria dizer também que meu quarto, onde eu estou, é próximo à sala onde a minha família está. Tem o meu primo ali brincando de 9 anos, é horário de novela, então eles estão jantando, conversando, tal. Então, por isso vocês vão ouvir barulhos, tá bom? Eu não avisei a ninguém também que eu tô gravando vídeo. Inclusive, alguém pode entrar aqui e atrapalhar nosso vídeo, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar olhando aqui no meu caderninho, que eu faço as minhas anotações, porque cada síndrome tem muitas características, muitas parecidas e algumas características são peculiares, ou seja, a diferença entre uma e outra. Então, vou citar as características principais e por isso eu vou estar acompanhando aqui para não me confundir com vocês. A primeira que a gente vai falar é a síndrome de Bondelier, né, ou a limítrofe, que também é conhecida. Essa síndrome ela é caracterizada pela pessoa que tem medo de perder outras pessoas, né? Ela tem medo de ser abandonada pelos amigos, ela tem medo de ser abandonada pelos familiares. É uma síndrome caracterizada pelo medo e mudança súbita de humor. O que é essa mudança súbita de humor? Ao longo de um mesmo dia, acordei muito bem, saí de casa e tal, e durante o dia eu comecei a ficar mal. Deixa eu me posicionar aqui, porque já tá me dando cãibra. Durante o dia eu já mudei aquele meu humor por algum fator externo qualquer, ou seja, eu fico ao além do mundo, as coisas que acontecem ao meu redor, elas me atingem de uma forma que mudam o meu humor. Eu não tenho o equilíbrio emocional necessário para pensar, olha, aconteceu tal coisa, mas todo o resto da vida pode estar em ordem. Então, não é porque algo ou algumas coisas saíram de ordem que todo o resto saiu de ordem, né? Então, essa pessoa que é caracterizada pela síndrome de Bondelier, ela tem mudanças, alterações de humor ao longo do dia. E isso gera uma insegurança, né? Insegurança dos sentimentos dos outros em relação a mim, dificuldade em aceitar críticas, né? Aquela pessoa que desde pequeno, normalmente quando os pais iam corrigi-las, ela era muito respondona, ela não aceitava, ela desafiava os tutores dela, na verdade, né? Quem a criou, quem participou desse processo aí. E essa pessoa também, ela tem uma sensação de solidão gigantesca, porque o medo dela de perder os amigos, o medo dela de perder os companheiros, as pessoas que estão próximas a ela, traz nela essa sensação de solidão, entendeu? Mais alguma questão aqui? Ah, tá. Devido a essa característica de oscilação de humor ao longo do dia, da semana, né, de certos períodos, elas tendem a ser pessoas impulsivas. Uma característica dessa síndrome limítrofe que a gente conhece aí é a pessoa que gasta muito com roupa, ela tem uns escapismos assim, vou gastar e vou comprar, ela cisma se vou comprar coisa de cabelo, ou vou investir no meu corpo, aí ela, ou eu vou comer muito, né? Pessoas assim que comem, deixam a ansiedade dominar ela, porque ela não tem o equilíbrio emocional. Então, essa é a característica da síndrome número 1, associada aí à conduta daquilo que a gente chama de inveja, né? Outra característica de pessoas que falam muito sobre inveja é a síndrome do passivo-agressivo. Essa síndrome ela é muito interessante. É passivo-agressivo. Então vamos lá. Eu não me lembro agora se ela tem algum outro nome. Gente, eu queria falar para vocês antes que eu não tenho nenhuma formação psíquica. Eu tenho estudo e eu acredito muito que a formação é essencial, mas tem muita gente formada que para de estudar, para de se atualizar. E isso carece, né? Isso atrasa, porque
o mundo é moderno, é globalizado, você tem que estar estudando, você tem que estar se atualizando, você tem que saber se comunicar. Se você recebe, convive com pessoas, recebe pacientes, você tem que saber diagnosticar aquilo, né? Eu acredito que cada ser humano é peculiar e tem alguma característica que pode ser tratada, que pode ser vista e que pode ser tratado no comportamental e não necessariamente no farmacológico. Não que o farmacológico não seja essencial, eu concordo plenamente, eu sou amante da psiquiatria, mas o comportamental, às vezes, é uma conversa que vai mudar aquele comportamento, que vai fazer aquela pessoa enxergar aquilo e levar a vida de forma mais leve, tá? Então, eu queria deixar claro esses fatores aí. Bom, continuando sobre a síndrome, desculpa, do transtorno passivo-agressivo, ele é caracterizado pela pessoa que se faz de vítima. Vitimização. Eu acho que todo mundo conhece, né? Tem algum parente, alguma tia, alguém que fica assim, ah, eu sou, eu não aguento, é porque meu filho e minha filha são tão bons. Todo mundo ali é bom. Todo mundo da família daquela pessoa é bom, né? As irmãs, os irmãos, todo mundo. Menos ela. Ela endeusa todo mundo, ela idolatra todo mundo. Idolatra no sentido assim, ele consegue, eu não. Entendeu? É a síndrome do passivo agressivo. Então, toda vez que essa pessoa tem uma, uma baixa, como é que eu posso dizer para vocês? Um baixo rendimento, ela se justifica. E aí, onde entra essa dificuldade nessas pessoas que a gente pode observar no convívio social? Pessoas que estão em trabalho, pessoas de equipe, trabalho seja escolar, trabalho, né, de emprego mesmo, de equipe, elas tendem a justificar os seus erros, elas tendem a se vitimizar, ou seja, porque meu cachorro morreu, porque não sei, qualquer coisa que aconteça, eu estou passando por um momento difícil. Então, tudo de errado que acontece na vida dela, ela se vitimiza. Olha, tem pessoas que vivem vidas infernais dentro de casa e conseguem separar elas e vão viver, e tem outros que não conseguem. Então a gente tem que aprender a lidar com cada tipo de pessoa. Quando a gente vai falando essas características, muitos de nós, inclusive eu, vamos associando a alguém. Eu acho importante primeiro você associar a você mesmo. Será que eu sou assim? Né? Será que eu tenho disso? Será que eu tenho um pouco disso? O que em mim eu posso trabalhar nesse sentido aí? Então, eu acho que antes de você pensar no outro, se associe. Porque o outro vai vir, o outro você vai pensar mesmo, você vai, né? Talvez você até descubra isso aí. Mas é claro, gente, isso é clínico, isso não é uma coisa da boca para fora, de então você tem isso, você tem essa síndrome, lógico que não, tá? E dentro dessa síndrome aí, do passivo-agressivo, eu queria abrir um parênteses para de, o transtorno de personalidade dependente, tá? Que é aquele que você só quer agradar o outro. Porque o passivo-agressivo, ele agride. A partir do momento que ele se sente incapaz, ele vai lá e pá, então, qual que é a diferença do passivo-agressivo para o transtorno de personalidade dependente? O dependente está sempre ali, ó, sabe? E no dependente, quando a gente vai dar numa pesquisa, a gente vê uns quadros onde as pessoas se vitimizam extremamente. O passivo-agressivo, não. Ele tende a culpar o outro. Por isso, o passivo e agressivo. Ou seja, ele se sente para baixo, mas ele quer justificar aquilo que ele se sente para baixo no outro. Por exemplo, eu sou assim, claro que eu sou assim, porque eu sofri tal trauma, porque o meu marido é tal e tal desse jeito, que os meus filhos, porque o meu chefe. Então, assim, nunca é ele. Ele se justifica através da culpa do outro, do erro dele, entende? Ponto. Falamos então do passivo-agressivo e do dependente e demos essa diferença entre os dois, tá? Agora a gente vai no que eu acho mais notável. Assim, esse é um transtorno
mais comum dentre esses três, né? Ele pode se confundir um pouco com os outros dois, mas há diferenças, que é o transtorno de personalidade narcisista, né? Esse é mais, a gente ouve mais falar por aí. Mas ainda assim, gente, socialmente ele é muito pouco explorado. As pessoas ainda não conseguem distinguir esses tipos de transtorno. Poucas pessoas procuram psiquiatras, psicólogos ou até mesmo neurologistas preparados para lidar com isso, né? Psicoterapeutas. Então, assim, poucas pessoas têm habilidades e às vezes, quando procuram, não encontram respostas e deixam assim, entendeu? Não encontram melhorias e deixam assim. Bom, vamos lá sobre a personalidade narcisista. O narcisismo, ele tem muitas características peculiares. Uma das características do narcisista, por isso que eu falo que a gente tem que se observar, ele nunca acha que ele é narcisista. Ou seja, eu li que apenas 1% dos narcisistas se consideram narcisistas. Então, quando a gente fala do narcisista, a gente sempre vai pensar em alguém que a gente conhece que é narcisista. Mas será que a gente vai pensar em nós mesmos? Então, é nisso aí que a gente tem que medir. O narcisista, ele é uma pessoa que, pela própria palavra diz, quem conhece a história, né, de Narciso e tal, já imagina como é que seja. Mas é caracterizado pela pessoa que tem alta admiração própria. Ela acha que ela é um ser único na Terra. Ela acha que não há ninguém igual a ela. É óbvio que você é um ser único. Mas o narcisista, ele acha que ele é demais. Ele acha que as outras pessoas não conseguem compreendê-lo. Somente pessoas especiais. Só um grupo seleto de pessoas consegue compreendê-lo de fato. Então, ele tem uma intensa necessidade de ser admirado. Ele tem uma intensa necessidade de elogio, de olhar com olhos admirados. Por isso ele demonstra às vezes um certo perfeccionismo, né? Ele também tem uma característica da falta de empatia, ou seja, pessoas que você vê, ou até você mesmo é uma dessas pessoas, que explora o outro sem sentir culpa. Então, não, peraí, aquilo ali é a função dele. Eu tô pagando ele, ele tá trabalhando para mim, essa é a função dele e acabou. Gente, até que ponto essa é a função dele? Até que ponto eu posso me colocar no lugar do outro? Então, peraí. Ah, mas quando eu trabalhava dessa forma, eu aceitava isso. Então porque eu passei por isso, o outro precisa passar? Mas se eu passei por isso e eu não gostava, eu não me fazia bem, eu preciso fazer o outro passar por isso? Então, o narcisista, ele entra muito nessa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de ver a dor do outro, de saber que ele não é o centro do mundo, que ele não é exclusivamente só ele, que ele não é incompreensível a qualquer pessoa, né? Tende a ser uma pessoa que consegue destaque financeiro, consegue bons cargos, porque ele foca tanto naquilo de que eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, e ele vai atrás disso, muitas vezes ele consegue. Bom, ele também fantasia muitas riquezas. Isso, gente, eu peço desculpa se tiver um grito aí no fundo, é porque eu tô no meu quarto e a minha família tá na sala, que é próximo ao meu quarto. Então, o meu primo Heitor, era uma criança, ele tá lá brincando, gritando, tá passando novela, então tá maior fuzuê. Mas olha, foquem em mim, tá bom? Não foquem no fator externo, não importa o externo, o que importa é o conteúdo daqui. O narcisista, ele tende a ser arrogante, né? Muita gente deve ter um chefe narcisista, ou deve ser um chefe narcisista. Ele tende a, a ser invejoso. Ser invejoso e imaginar que os outros têm inveja dele. É aquilo que eu falei. Normalmente, a pessoa que fala que tem inveja de mim é a pessoa que é invejosa, entende? Então, ele tende sempre assim, fulano tem aquilo, então eu vou ter aquilo. E aí, quando ele conquista aquilo, gente, agora meus cachorros estão latindo. Então, tá ficando pior. Mas
ele tende a ter aquilo. E quando ele conquista aquilo, ele quer ter algo a mais. Então, ele normalmente tem alguém como admirar, tipo alguém que tá como referência, aí ele vai luta, 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 luta. Aí ele chegou naquele lugar, ele quer outra referência, ele tem outra referência já. Aí aquela pessoa que ele tinha como referência, ele já começa a olhar com o olho assim, ah, fulano, aquela pessoa vai perdendo a credibilidade para ele, entende? Tipo, você tem um chefe, aí você vai se aproximando dele, subindo de cargos, aí você vai convivendo com ele e você fala, ah, mas ele tem isso, tem isso, tem aquilo. E não, o seu respeito por essa pessoa deve se manter, né? Você não tem que diminuir essa pessoa. Talvez por você conhecer essa pessoa, você conheça alguns defeitos dela. Mas logo antes, quando você almeja ser alguém, almeja ter uma imagem, um espelho ali, com uma pessoa para você admirar, você já tem que entender que aquela pessoa também tem imperfeições, também tem problemas familiares, também talvez tem transtornos psicóticos e por aí vai. Entendeu? Talvez ele também é um narcisista. Então, essa pessoa narcisista, ela nunca vai almejar, ou seja, ela nunca vai chegar lá. Ela pode estar no topo do mundo, que para ela é insuficiente. É por isso que eu falo, gente, da importância de você ser feliz com o seu hoje, da importância de você ser feliz com o seu agora. Se eu vou trabalhar de ônibus e eu só acho que vou ser feliz quando vou trabalhar de carro, eu não vou ser feliz quando eu for trabalhar de carro. Entende? Porque quando eu for trabalhar de carro, eu também vou passar raiva, eu também vou ter, eu também vou ter os problemas do trânsito, os estresses do trânsito. Então, assim, eu sempre busco ter algo a mais. Não, a gente tem que querer sim, a gente tem que almejar sim ter algo a mais, a gente tem que almejar sim comprar um carro, mas a gente tem que se satisfazer andando. A gente tem que pensar assim, é uma fase, eu estou trabalhando para conseguir isso. Bom, o assunto é longo, tem muitos outros transtornos incluídos. Tem questões espirituais, que é aí entra a minha opinião pessoal, e a gente pode falar mais disso. Mas por hoje é só. Muito obrigada por você ter me assistido até aqui. Um beijo e me mandem comentários, me mandem e-mails, falem mais sobre isso, falem sobre vocês mesmos, perguntem, peçam para gravar mais vídeos, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Vou pausar.